Isso nos levaria ao nosso próximo módulo. A questão de a propagação do pecado. Lembre-se de que o pecado é uma reviravolta A verdadeira natureza, da verdadeira natureza do homem, é uma perversão, ok? É uma perversão e, novamente, é uma rebelião, você sabe, é uma revolta, é uma rebelião completa plana, é uma traição, como se diz, crime, foi uma traição. Ele se rebelou contra o governo de Deus. Mas, esta natureza é agora um problema. Agora, eu quero que você veja algo em Gênesis capítulo 4. A Bíblia começa com uma declaração de abertura. E Adão conheceu e deu à luz um filho e ela o chamou Caim. E depois de um tempo, ela deu à luz outro chamado Abel. Agora você tem 2 filhos de Adão e Eva. E é interessante que esses jovens começaram para crescer. Eles cresceram. Em algum momento a escritura disse que Abel trouxe oferendas a Deus porque ele começou a cuidar de animais. E agora você pode ver que eles agora estão lidando com algo diferente. Não era assim. Então ele trouxe a oferta de Deus e quando ele trouxe a oferta de Deus, Deus ficou satisfeito com sua oferta. E Caim trouxe a Deus oferta. Deus não gostou. E algo aconteceu em Caim. A Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 4. Se você começar a ler do versículo 7 para baixo, você sabe, ele ficou irado, ele estava infeliz e ficou com ciúmes de seu irmão. Na verdade, foi ruim que ele pensou em matar seu irmão. E Deus falou com ele e disse, cuidado, o pecado está à sua porta. Agora a escritura diz, o pecado está à sua porta, mas você deve dominá-lo. Agora, esse lugar é bastante instrutivo. Se você não se importa, olhe para aí. Versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis. Se fizeres bem, não serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti. Será o seu desejo e tu dominarás. Agora, Deus abordou o pecado como um ser humano, como uma personalidade. Ele disse, ele está na sua porta, mas ele deseja ter você, ele, você sabe, olha isso. Ele deseja ter você certo. E você deve dominá-lo. Você deve meio que governá-lo. Então você aborda o pecado como um ser humano. Na verdade, Jesus se referiu a isso em João capítulo 8, quando disse, o diabo era um assassino no princípio, ele não podia permanecer na verdade, ele era um assassino. Então, você vê o que Efésios capítulo 2 diz para nós pessoas trabalhando em parceria com o diabo. E é por isso que eu disse, o pecado é natureza herdada por Satanás. É uma natureza adquirida de Satanás ou cara. Agora, o problema era um problema de oferta. Caim trouxe oferta para Deus não para o diabo. Abel trouxe oferta para Deus, não para o diabo. A primeira oferta que já foi feita nesta terra causou problema e o problema foi que alguém ofereceu uma oferta melhor, em quantidade e qualidade, o outro cara não ofereceu. Nós vamos. E qual era o problema de sua oferta? Eu vou te dar uma visão sobre isso. Número 1. Ele trouxe oferendas do fruto da terra. Lembre-se da terra. Foi amaldiçoada. Então ele veio do lugar da maldição. Número 2. Não foi o melhor que ele poderia ter trazido e por isso, Deus nunca peguei, porque na doação quando você não coloca Deus em primeiro lugar, então não reflete. O que você dá reflete se você colocar Deus em primeiro lugar. Ou não. Então Deus nunca tomou isto. Deus nunca, você sabe, recebeu aquela oferta como resultado. Deus não respondeu a ele provavelmente abençoando e mas Abel deu a Deus ofertas dos rebanhos. Quando falamos sobre julgamento agora, você verá a luz porque Deus matou um animal, ao qual nós referimos. Palestras matou um animal esfolá-lo e cobri-los. Então ele percebeu que qualquer coisa que você está fazendo tem que estar ligada ao sangue. Então Abel teve esse entendimento de que a nova cobertura e o vínculo com a redenção do homem. Portanto, é uma coisa bastante profética. Então ele deu de seu rebanho mais gordo o melhor que ele deu, né? Porque a gente precisa entender como Deus sabe, trata a gente e o que aconteceu.
O homem havia caído e caído da glória de Deus. Agora nosso relacionamento com Deus não é do jeito que deveria ser. Então, qualquer coisa que o homem vai lidar com Deus ou qualquer relacionamento com Deus tem que ser superado, ok? Tem que haver uma ponte, tem que haver um terreno comum sobre o qual isso tem que ser feito. Caso contrário, isso trará outro julgamento. A razão para isso é porque o pecado nunca pode ser aceito por Deus. Uma oferenda que não tem sangue ligado a ela é como você sabe, porque quando você entende a oferenda realmente em si, eu já disse isso algumas vezes. Passado em Lagos, quando você dá uma oferta, você não deu dinheiro nem fruta nem cabra nem vaca, o que você deu é você mesmo e Deus não vai pegue o pecado que não tem sangue, a essência e a razão do sangue é te cobrir. Para que Deus não te julgue e te mate imediatamente porque Ele é tão santo e tão puro que Ele não pode levar o pecado, então Deus não pode receber o pecado para si mesmo. Tem que ser algo diferente. Tem que ter sangue vindo e parece que Abel entendeu que o de Adão e Eva, que supostamente é o que deve ter acontecido, que ele teve esse entendimento. Não, Caim teria trocado seu maçã e fruta com seu irmão também. Você pode pegar um pouco disso e me dar também essa coisa, já que é isso que Deus exige e o que pode ser obtido para lidar com Deus. E então Deus o levará. Então a coisa não é mais, veja, o pecado é uma coisa tão terrível, não é mais uma questão de eu ter vontade de fazer alguma coisa. Não. E estou disposto a fazer algo. Não, 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 você tem que fazer do jeito de Deus, não mais do jeito que você quer fazer. A razão novamente é porque o homem, quando o oferecimento significa dar a você oferenda, quando você dá dinheiro, quando você dá um terreno, quando você dá alguma coisa, você não está dando aquele material. Espiritualmente Deus o considera como uma pessoa, é a quem você está dando. E quando você entregar, Deus não vai levar o pecado, o homem se tornou pecado e então Deus não vai aceitar, Ele não vai aceitar de jeito nenhum. Tem que haver algo que cubra. Tem que ter algo que vai fazer a ponte, tem que ter algo temporário que você sabe, morrer no seu lugar para recebê-lo, e foi o que Abel fez porque ele deu um holocausto. Ele teve que colocar aqueles botes lá e abatê-los e colocar fogo, saiu sangue. Então começamos a ver a questão da redenção. O mistério do sangue que finalmente será o elo para libertar a humanidade mais tarde no final. Vemos isso acontecendo em Gênesis capítulo 4. Em algum lugar vemos outra pessoa se tornando um assassino. Lameche, você sabe, começou a crescer, mesmo agora o crescimento realmente não importa. Se estou falando da geração de Noé, da qual falei há algum tempo, e talvez eu pense no programa porque a geração de Noé é onde o ponto culminante do pecado atingiu seu pico no início. Tempo que fez Deus varrer aquela geração, porque provavelmente é o que vemos em nossa geração novamente, porque Jesus disse que voltará. Dias de retorno seriam como os dias de Noé. E o que são esses dias de Noé? Coisas muito simples. Os dias de Noé foram os dias de mutação genética porque havia híbrido, raça cruzada na terra. Os anjos caídos vieram e se casaram com mulheres e deram à luz gigantes na terra. Isso foi de Satanás. Conspirar para destruir uma raça humana pura que pode ser salva. Era tão ruim que tínhamos apenas uma família que não era corrupta naquela geração. A Bíblia diz que eles eram tão corruptos que todas as imaginações de seus corações. Não era apenas o que eles faziam, mas tudo o que eles achavam que já estava no negativo. Por assim dizer, o pecado chegou ao auge. Deus disse que não posso continuar assim, meu espírito não lutará mais com o homem e vou eliminá-lo. Outras palavras, a natureza pecaminosa começou em Adão, mas é como se continuasse crescendo bem, continuasse crescendo na consciência do homem e como um vírus comendo até a natureza. Sabe como quando você assiste a alguns desses filmes engraçados de vírus entrando em alguns desses filmes de Hollywood e então começa a ver o vírus crescendo. E os seres humanos estão se transformando em outra coisa. Você está aí? É continuar crescendo até chegar ao máximo e eles se transformarem em outra criatura, outra natureza. Está no pecado, chegou ao auge, então Deus teve que tirar aquela geração. Agora, a questão é se você vê o pecado em Sodoma e Gomorra aqui. É depois de Gênesis capítulo 6,
Você sabe que Sete se tornou o dilúvio. A destruição então a próxima raça humana começou através de Noé. Mas, novamente você ainda vê isso, aquele pecado em que eles entraram, ok, gradualmente começou a crescer novamente e encheu a terra. De capítulo 11 você encontrar Nimrod, que era um político e um arquétipo do anticristo que vai ser um político porque esse foi o primeiro político poderoso do terra, Nimrod que reuniu os seres humanos e não vamos nos espalhar, vamos construir uma cidade para nós mesmos e fazer nome para nós mesmos e deixá-lo alcançar céu e realmente não precisamos de Deus neste assunto. Ok, a Bíblia diz que Deus desceu e disse, esses caras vão fazer coisas estúpidas e malucas se não os impedirmos e depois eles. E então, depois que você vê a geração de Abraão, Deus encontrou uma nova pessoa com quem ele pode trabalhar e começou a planejar a redenção da humanidade. O pecado estava crescendo em todos os lugares. Mas é interessante que Noé, que foi o novo começo de uma raça humana na Terra. Há aquela semente do pecado que ainda está no homem. Por quê? Essa é a questão. Eu pensei que depois de limpar esses caras, não estaria lá. Não, todo ser humano, aquela natureza dentro deles. Agora o mais engraçado disso é que não pode ser modificado, não pode ser reabilitado, não pode ser remodelado ou renovado. De jeito nenhum, é totalmente corrupto e deve ser feito com para sempre e sempre. Então você ainda vê e eu explico uma coisa. Essa coisa parece ser uma semente que cresce no homem e tem o quê? Tinha se tornado uma árvore completamente desabrochada. Você sabe, uma AIDS completa começa com um pequeno vírus da imunodeficiência humana e vai para a AIDS e finalmente arruína a humanidade. Então nós vemos aquele lugar passando. Agora, veja no capítulo 11. Outra figura muito séria surgiu, um político na terra chamado Nimrod. Gênesis capítulo 11. Ele era um poderoso político que é um arquétipo do anticristo que vai ser e é um político e ele reuniu o povo e não se importou com Deus. E vamos construir uma cidade para nós e fazer um nome para nós. Nós não precisamos de Deus nesta matéria. Bem, Deus veio e os deteve e os dispersou. No capítulo 12, Abraão começou e então, descendo a linha, você agora encontra Sodoma. A corrupção chegou, você sabe, ao seu auge novamente para uma sociedade em particular, Sodoma e Gomorra, que eles estavam dispostos a, você sabe, continuar sua perversão sexual com anjos. Eles disseram a Lote para trazer aqueles caras aqui, vamos pegá-los. Na verdade, a Bíblia diz que toda a cidade, desde os homens até pecado em sua plenitude de manifestação novamente que não há mais restrição. A sociedade já não ensinou. Não é como alguns dizem, ok, nós somos assim. Outros caras são assim. Não, esses caras são todos assim, sabe? Aliás, Ló até ofereceu as filhas para eles. Eles disseram não, não queremos esse, você sabe, e eu não sei o que suas mulheres estavam fazendo e onde eles estavam na casa. Bem, eles não se importam. Talvez eles também estejam em sua própria companhia. E chega a um certo nível. Haverá um julgamento sobre isso e apagará apenas esperando o momento em que toda a questão será feita e tratada em humanos. História. Agora, vou fazer uma declaração que, você sabe, provavelmente formará perguntas e provavelmente fará perguntas e quero que você pense sobre isso em nosso próximo classe. Pense nisso por um momento. Por que Deus não pode reformar, renovar ou reabilitar o homem? Por quê? Deus não pode fazer isso ou ele não gostaria de fazer isso porque Jesus disse, a menos que você nasça de novo. Em outras palavras, este particular. Nada pode ser feito. Sem remédio. De jeito nenhum. Obrigado.